Adriana de Castro, tudo bem? Tudo ótimo. Está disposta a responder 49 questões por primeira impressão? Tô um pouco com medo, mas tudo bem, vamos lá. Quais são as vantagens de ser mãe após aos 40 anos? As vantagens é que a gente está mais madura, a gente esperou bastante. Então tem algumas... Eu via muitas mães falando assim, é ruim quando você tem filho pequeno, você não pode sair, você tem que ficar em casa. E eu, como fui mãe depois dos 40, eu nem pensei nisso, porque eu já saí bastante, já viajei, então eu adoro ficar em casa com os meus filhos. E você acredita que existe uma idade ideal para engravidar? Acho que cada mulher tem uma idade ideal, cada uma tem uma história. No meu caso foi muito bom ser mãe depois dos 40. Por que você demorou a ter filhos e decidiu ter um período considerado pelos médicos mais difícil pela mãe e para o bebê? Verdade. Eu não decidi, ela aconteceu, porque eu sempre quis ser mãe, mas eu acho que a gente é mãe não na idade ideal, mas na idade que tem que ser, na idade certa para cada uma. No meu caso foi depois dos 40. Eu queria muito, sempre quis, só que eu queria muito encontrar um pai, eu queria ter uma família, não queria ser mãe sozinha, né? Sem um pai, sem uma família. Então demorou para esse pai aparecer e finalmente quando ele apareceu, que foi depois dos 40, a gente conversou e agimos rápido, né? Porque também com 40 anos vai ficando mais difícil você ter filho. E suas gravidezes foram naturais ou tiveram algum tratamento de fertilização? As duas foram naturais. Até eu fiquei surpresa porque eu fui procurar uma médica para a gente fazer um exame preventivo para saber se eu ia ter dificuldade de engravidar. E nessa época, inclusive quando eu estava conversando com ela, eu já estava grávida e nem sabia. Quais foram as diferenças entre a primeira e a segunda gestação? A segunda gestação é sempre mais tranquila, mas as duas vezes que eu fiquei grávida foi tudo muito tranquilo. Porque eu acho que isso, né? Você está mais madura, eu também como sou jornalista, entrevistei muita gente, então eu tinha bastante informação e eu fiquei muito calma, porque também eu achava, Alan, eu achava que como é muito difícil você engravidar e como Deus deu para mim essa bênção, eu achei que então ia correr tudo bem, porque eu confiava muito, entreguei a minha gestação totalmente na mão de Deus, confiava muito na minha médica também, então fazia todos os exames que ela mandava, então foi tudo muito tranquilo. E existe diferença entre o pré-natal de uma mulher com mais de 40 anos? Existe. Uma mulher com mais de 40 anos, a médica sempre indica fazer muitos outros exames, porque é considerado uma gravidez de risco. Mas, felizmente, eu fiz todos os exames que a médica pediu e tudo tranquilo, tudo normal. E por que decidiu criar um site para abordar a gravidez tardia? Porque eu via, assim, muitas mulheres, quando elas sabiam que eu tinha engravidado depois dos 40, eu sentia que elas se sentiam aliviadas. Falava assim, você ficou grávida depois dos 40? Então pra mim, ainda tenho chance. E muitas assim, com 30 anos, 35, já se achando velhas para ter filhos. E quando eu falava que eu engravidei depois, elas se sentiam mais leves, mais aliviadas, porque é sempre uma esperança para elas também saberem que uma outra mulher ficou grávida depois dos 40. E isso não acontece só comigo não, tem muitas mulheres que engravidam depois dos 40, eu recebo vários e-mails, várias mensagens, e eu acho isso muito bacana, porque traz um incentivo a mais, né, para essas mulheres que querem tanto engravidar e às vezes acham que é impossível. Não é impossível, pode ser mais difícil. E uma lição que aprendeu com seus pais e vai levar para o resto da vida? Aprendi muita coisa com eles, né? Aprendi respeito, aprendi amor, família, eles sempre foram muito família. A gente sempre foi um time, parceria, cuidado, muita coisa que a minha mãe fazia comigo, eu faço agora com os meus filhos, dou bastante atenção. E isso tudo eu aprendi com eles. Até hoje, minha mãe já morreu, mas o meu pai é muito presente na minha vida. Até falo pra ele, olha pai, você tem que viver mais aí até uns 150 anos, né? Porque eu preciso muito de você. Eu acho que os pais são muito importantes pros filhos. E uma causa social que você apoia? Eu acho que é bacana a gente apoiar causas sociais e eu estou sempre disposta a isso.
E quando me convidam para alguma ação, eu dou sempre meu apoio, eu acho importante. Mas tem alguma específica? Não tem nenhuma específica, mas já apoiei a ACD, o GRAAC, fiz corrida lá com o GRAAC, todas que fazem trabalhos muito importantes, bem bacanas. Casa Hope. Adriana, você é feminista? O que é ser feminista? Eu gosto de ser feminina. Eu acho que é muito bacana ter o papel feminino e masculino. E eu acho que às vezes as mulheres querem ser muito masculinas. Sou a favor da inteligência feminina. Tem até um canal no YouTube que fala sobre isso. E qual o maior objetivo para esse ano? É continuar com o canal, Sermão Depois dos 40, com o blog também. Tem também o programa que eu faço com a doutora Hebe de Moura, chamado A Inteligência Feminina, que mostra como as mulheres podem se relacionar melhor usando essa inteligência feminina, que os homens também têm essa inteligência feminina. E a gente consegue se relacionar de uma forma mais simples, mais agradável, conseguir os nossos objetivos no trabalho, na família também. Muito interessante, gente. Continuar com esses projetos. E de assessoria de imprensa também. E uma pessoa que te inspira? Muitas pessoas me inspiram. Minha mãe me inspirava muito, a doutora Hebe também, que ela fazia esse trabalho muito bacana, querendo fazer com que as pessoas se entendam melhor, tenham mais parceria. Eu acho que, aliás, é o nosso caminho. A gente está saindo da era da competição e estamos indo para a era da parceria, um ajudando o outro. Eu acho que a gente vai chegar mais longe com a parceria. E por que escolheu o jornalismo como profissão? Escolhi porque eu adoro me comunicar. E eu escolhi também ser apresentadora porque eu adoro apresentar as pessoas. Sempre gostei disso, de mostrar alguma coisa interessante. Eu sempre fui aquela amiga que falava assim: olha, eu comprei esse sapato em tal lugar. Ah, tem uma médica muito boa ali. E eu gosto muito de fazer esse papel, de apresentar as pessoas. Olha, contrata essa pessoa, ela é muito boa, vai ser uma boa funcionária. Vai naquela loja que você vai encontrar o que você está precisando. E isso tudo é comunicação, apresentação. E nesses mais de 30 anos de carreira, qual foi o momento mais marcante? Tive vários momentos marcantes. Eu acho que eu estou agora vivendo um momento muito especial, que é ter um canal no YouTube, esse canal Sermão Depois dos 40, que fala da minha experiência, que dá esperança, motiva as mulheres a serem mães também. Essa parte da gente trabalhar na internet, gente, é tão importante porque a gente tem um canal para o mundo. E essa fase está sendo muito marcante para mim, dessa oportunidade. Qual a maior gafe que você cometeu como jornalista? Eu cometi muitas gafes, assim, trocar nome de alguma pessoa, trocar data. Mas eu acho que é natural também, a gente é ser humano. E eu acho que o ser humano precisa errar para a gente estar sempre aprendendo. É através dos erros que a gente aprende. Então eu acho bom ser imperfeita, adoro ser imperfeita, que bom, sempre aprendendo. Provavelmente depois que eu assistir esse vídeo eu vou falar, podia ter falado tal coisa, podia ter falado outra. A gente está sempre em crescimento, sempre querendo melhorar e os erros são inevitáveis nesse processo. Você pretende voltar à televisão? Sim, adoraria. Também gosto bastante da internet, estou aberta. Eu acho bacana a gente ter as opções de mídias, né? E são muitas as opções que a gente tem de comunicação, de falar com as pessoas. Então, sim, a televisão, rádio, internet, eu acho que a gente tem que usar tudo, né? As mídias sociais. E qual a sua opinião sobre a gravidez na adolescência? Bom, é o que eu falei antes, né? Eu acho que cada caso é um caso e o que eu acho importante é a informação. Porque não deve ser fácil para uma menina novinha ficar grávida. Porque eu acho tão importante, né? Você viver a sua vida, você estudar. E quando você fica grávida na adolescência, às vezes não consegue estudar e ter o filho também. Então, eu sou a favor da informação para que isso não aconteça. E você é contra ou a favor do aborto? Eu sou contra, porque é uma vida. Mas eu não julgo ninguém que faça. Cada caso é um caso. E contra ou a favor da adoção de crianças por casais gays? Também sou a favor. Eu acho que tem que existir amor, né, entre as pessoas. Eu acho muito importante, uma responsabilidade grande
você adotar a criança. Eu conheço casais gays que adotaram. E, enfim, cada caso é um caso e eu respeito muito cada opção. E você é contra ou a favor da lei da palmada, aprovada em 2014 pelo Congresso? Eu sou absolutamente contra bater. Não é batendo que você vai conseguir nada, nem gritando, porque às vezes também o grito dói mais que a palmada. Eu penso assim, nessa parte de educação de filhos, que se você não consegue controlar uma criança de 5 anos, como é que você vai controlar um adolescente de 15? Então não é a força física, eu acho que é o olhar, acho que o que importa é a criança, é o poder que você tem, é a admiração, é o respeito que o filho tem pela mãe. Isso é muito mais importante que a força física e que a agressão, não é, isso nunca vai funcionar. Então, no momento de rebeldia, é assim que você impõe limites aos seus filhos? É importante demais impor limites e dar consequência. Então, é falar, se você fizer isso, tal coisa vai acontecer. E de preferência bem baixinho, né? Quanto mais baixo você fala, eu acho que às vezes o efeito é maior. Mas eles não são fáceis. Teve um dia que eu falei para o meu filho de 7 anos, Antônio, se você fizer tal coisa, você não vai... sempre dando uma consequência. Nesse dia ele estava especialmente impossível, aí na terceira ou quarta consequência que eu dei, ele virou para mim, e se eu não fizer isso, o que vai acontecer dessa vez? Porque ele ia escolher se ele ia me obedecer ou não. Aí eu olhei bem para ele e ele me obedeceu. E qual que é o papel da mãe na educação dos filhos? Total, a gente tem que estar o tempo inteiro dando limite. A criança pede limite da segurança. A criança precisa saber até onde ela vai, que ela não pode subir ali, que ela pode cair. Quando a gente teve uma vez que estava na porta de um buffet esperando um carro, o nosso carro, né, do manobrista, e eu falei, olha, vocês só podem vir até essa linha, dessa linha vocês não passam porque é perigoso. E eles obedeceram, porque sabiam que podiam brincar até aquela linha. Então é muito importante a gente estar sempre dando o limite para as crianças se sentirem mais seguras. Eu acho que isso daí vai fazer toda a diferença quando crescerem. E o papel do pai? O pai está do lado, junto com a mãe, apoiando. O papel do pai é fundamental. Acho que, gente, tem que ter o homem e a mulher. É assim, na minha opinião, é yin e yang. Os dois, sabe, precisam estar sempre juntos, porque assim, com certeza, vão trazer uma educação melhor para as crianças. Você sente falta de algo da sua infância? Não, minha infância foi ótima. Gostei. Eu acho que o importante é a gente viver cada momento. E entre tantas habilidades, você também é pintora. Qual mensagem você tenta passar em seus quadros? Alegria, viver o momento. E o que te inspira na hora de pintar? Essas emoções, esses sentimentos. Eu gosto de pintar cores bem vibrantes, eu gosto de quadros bem coloridos, porque eu penso também sempre em movimento. Eu acho que é legal a pessoa estar olhando um quadro e você começa a viajar naquelas formas. Eu pinto por isso. E que recado você daria aos nossos políticos no atual momento do país? Para eles serem exemplos pra gente, né? E na política, você é mais liberal ou conservadora? Eu gosto de regras. Eu acho que fica tudo mais fácil quando a gente... Eu falei de limite, né, para criança. Eu acho que quando a gente sabe, quando existem regras, leis para todos, eu acho que fica muito mais fácil a gente viver e conviver. É conservadora, então. E na Câmara? Eu acho que entre 4 paredes você tem que fazer tudo que você tem vontade. E um assunto que você não discute, Adriana? Contanto que não seja ruim para nenhuma das partes, né? Um assunto que eu não discuto, eu acho que nenhum. A gente não falou de tudo aqui. E o assunto que precisa ser mais discutido, então? Mas deixa eu pensar. A gente já discute tanto corrupção, a gente tem que discutir mais, eu acho que respeito, né? Respeito pelo outro. Não fazer o que esses políticos estão fazendo. É impressionante como as pessoas estão indo presas e a corrupção continua no país, né? Isso é
assustador. Vou fazer agora um jogo rápido. Sua maior realização? Meus filhos, minha família. Um arrependimento? Um vício? Chocolate. Um defeito? Eu disse que eu tô sempre errando, mas eu tenho esse defeito, que eu não quero errar. Parto normal ou cesárea? O que tiver que ser, eu acho importante o filho nascer bem e a mãe também ficar bem. Um medo? Tenho muitos medos. Um medo, deixa eu pensar. Olha, eu estou procurando não ter tanto medo, mas eu tenho medo até do escuro. Uma mania? Mania de comer chocolate, de novo. Uma emoção? Me emociona muito quando eu vejo um bebê, uma criança, um sorriso, uma manifestação de carinho, quando uma pessoa escreve uma carta bonita, uma mensagem bacana. Fico sempre emocionada quando eu vejo minhas amigas, quando eu vejo a realização de um sonho, quando eu vejo uma outra pessoa que conseguiu entrar na faculdade, por exemplo, que conseguiu o primeiro emprego. E algo que tira do sério? Falta de respeito. Um palavrão? Deixa eu falar um palavrão? Isso. Eu não falo palavrão. Não suporto palavrão. É muito raro. Difícil. Você tem medo da morte? Não. Algo que você Mas já... eu não quero morrer. Eu quero morrer com 150, 200. E algo que você já fez e não convidaria ninguém a fazer? Nossa, quando eu fiz um SBT Repórter que eu subi numa cachoeira e desci de rapel. Jamais faria isso novamente. O que não poderá faltar na sua biografia? Meus filhos, minha família. Se você pudesse, qual recado daria para Adriana Castro, de 19 anos? Continue vivendo a sua vida, que você vai ser muito feliz. E que conselho você daria para quem quer ser uma jornalista? Ler bastante, ouvir o outro. E o que mudou na Adriana após ter filhos? Eu me sinto mais realizada. Eu me sentia muito sozinha, sem filhos, sem família. Eu sempre quis e eles me incentivam muito a ir para frente, a realizar novos projetos. E como você descreveria a Adriana de Castro? É uma pessoa que está sempre em busca de se aperfeiçoar, de dar o seu melhor. Estou sempre querendo dar o meu melhor, fazer o bem para as pessoas. É isso, Adriana. Muito obrigado. Tchau, tchau. Nossa, para mim foi um prazer enorme. Sucesso pro programa de vocês. Obrigado, Adriana. Obrigada, Alan. Tchau, tchau. Sucesso. Tchau. Olá, muito bem. 49 questões hoje com a Adriana de Castro. Foi complicado, Adriana? Bastante. Responder 49 questões assim, ó, uma atrás da outra. Você é ótima. Eu adorei participar do seu programa. E pelo menos você perguntou mais sobre a minha seara, que é a maternidade, então não foi tão complicado assim. Mas já é fácil, gente. Tenta ir na sua casa. 49 perguntas, uma coisa da outra. E ser mãe, a vida de mãe é complicada? Não. É a melhor parte. E essa ideia de falar com as outras mães, assim, qual que é a importância para você se conectar com as outras mães pela internet? Já está tendo esse retorno? Para você, qual que é a importância de estar falando com as outras mães? Falando, é possível ser mãe após os 40 anos. Então, você me perguntou, né, quando eu me emociono. E eu me emociono quando uma mulher fala pra mim que ficou grávida, que realizou um sonho que queria tanto. Me emociono quando eu encontro um repórter, um jornalista, que fala assim pra mim: Adriana, minha mãe me teve com mais de 40 anos, e o jornalista já tá com 30, então eu olho pra ele e vejo, poxa, que legal. Né, que trabalho bem feito que ela fez, uma pessoa tão bacana. Então eu fico muito emocionada com os depoimentos que as mulheres mandam pra mim, e muitas também falando assim: ai, Adriana, que legal você ter contado essa história, porque aí eu tenho mais força para continuar, porque ser mãe depois dos 40 pode ser bem complicado, né? Porque a gente sabe que a mulher nasce com um determinado número de óvulos, então realmente é uma gravidez que é mais difícil de acontecer, mas acontece. E tem aqueles assuntos médicos que hipertensão, né, a mãe pode ter, pode ter, tipo assim, várias outras complicações, e há a possibilidade das crianças nascerem, né, que é uma possibilidade, né,
os filhos nasceram Graças a Deus. saudáveis. E essa importância de estar falando, cuidados médicos, né? É verdade, Alan, mas eu sempre fui uma pessoa muito saudável. Então eu sempre tive ótimos hábitos alimentares, sempre fiz exercício a minha vida inteira. Então eu acho que também depende de cada pessoa, né? E na parte das estatísticas, eu sigo muito aquele livro O Segredo, não sei se você conhece, e também o Quem Somos Nós, que fala sobre física quântica. Que na estatística, gente, eu sempre vejo a parte que eu quero. Então, por exemplo, se a possibilidade de ser mãe pelos 40 é assim, 9%, eu vou nos 9. Não, peraí, eu tô entre esses 9 aqui, eu vou conseguir. Então eu acho que a gente precisa focar nossa mente pro nosso sonho, pro nosso objetivo, que eu acho que as coisas têm mais chance de acontecer. E Adriana, como faz pra gente achar, então, nas redes sociais, seu site? Tem o www.sermãedepois40.com.br, tem o Instagram também, @sermãedepois40, no Facebook, e também tem o adrianecastro.com.br. E você me acha aqui também, com 49 questões. 49 questões que Eu adorei participar. Adriana, obrigado, foi um prazer. Obrigadão mesmo, tá? Obrigada a você. Gente, compartilha, se inscreva, ativa as notificações e siga o trabalho da Adriana Castro nas redes sociais e lá no site Irmãs de Depois dos 40. Obrigada, Alan. Imagina. Sucesso. Gente, até semana que vem com mais uma entrevista 49 questões aqui no Primeira Impressão. Beijos, até lá. Tchau. Um beijo a todos pelo respeito, pelo carinho. E é isso, vamos ser felizes. É isso, gente. Semana que vem tem mais. Siga, compartilha, se inscreva. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.